Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e estamos começando mais um vídeo aí no canal de Olho na Língua Portuguesa. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do artigo. Hoje vamos ver alguns empregos, dos artigos e já de antemão já peço a vocês que se inscrevam aí no canal, dê o seu like, compartilhe os vídeos aí com parentes, vizinhos, amigos e vamos ajudar o canal aí a crescer cada vez mais. Nós precisamos de muitos inscritos e de muitas visualizações também. Quem puder aí, fala com seu vizinho, com seu amigo, com seu parente, fala aí que nós temos o canal, de Olho na Língua Portuguesa e que veio aí para ajudar você no vestibular, no Enem, no concurso público e por aí vai. Hoje, como eu falei, nós vamos ver alguns empregos do artigo. Primeiro, dizer que o artigo, uma das funções dele é indicar o gênero e o número nos substantivos. Então, é o artigo que mostra se o substantivo está no singular, se o substantivo está no plural, se o substantivo está no feminino. Por exemplo, o rapaz. Então aqui, masculino singular. Os rapazes, masculino plural. A moça, feminino singular. As moças, feminino plural. Outra função do artigo é substantivar uma palavra que normalmente não é substantivo. Por exemplo, correr. Correr é um verbo. Agora, se eu colocar o artigo antes do correr, ele vira um substantivo. Por exemplo, o correr das horas. Então aí, correr era verbo. Aí eu coloquei o artigo antes. Aí o artigo o que fez? Ele substantivou essa palavra. Uma outra coisa, o artigo pode combinar ou contrair com uma preposição. Nós temos duas combinações, a mais o, que dá ao, e a mais os, que dá aos. Então, por exemplo, estudo aos sábados. Então, aqui nós temos a combinação da preposição a mais o artigo os. Agora, a contração é quando eu tenho a preposição mais o artigo perdendo letras. Na combinação não perde nada. Na combinação não há perda. Agora, na contração, vai haver perda. Então, por exemplo, do é de mais o. Aí, perdeu a letra E do de, então ficou do. Então, isso é uma contração. Agora, acraseado, que é o a, preposição, mais o a, artigo, por exemplo. Então, deu a. Aí perdeu um dos as, foi absolvido. Foi absorvido, melhor dizendo. Por exemplo, no, em, mais o. Aí o em perdeu a letra E, o M se transformou em N e aí deu no. Então isso é uma contração. Então eu só tenho duas combinações, só o ao e o aos. Agora, atenção para o seguinte detalhe.
eu não posso combinar o artigo com uma preposição se esse artigo fizer parte de sujeito de oração. Por exemplo, é hora da onça beber água. Está errado isso. Por quê? Porque no caso, a onça é o sujeito. É como se a ligação fosse assim: é hora de beber água e não é hora da onça. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou separar a preposição do artigo. Eu vou ter: é hora de a onça beber água. Eu não posso dizer é hora da onça. Vou dar um outro exemplo. É hora do garoto aprender a ler. O garoto aqui é sujeito. Então aqui, ó, é hora de aprender a ler, a ligação. Então tem que ser: é hora de o garoto aprender a ler. Outra coisa, se o artigo fizer parte de título de obra, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma obra lá chamada Os Lusíadas, de Camões. Então aí, este trecho está nos Lusíadas. Não, está errado. Por quê? Porque no caso o os aí faz parte do nome da obra, que é Os Lusíadas. Então, se o artigo faz parte de título de obra, eu não posso combiná-lo com uma preposição. Então, por exemplo, tem que ser: este trecho está em Os Lusíadas. Está em Os Lusíadas. Então, essa é a questão, é uma das questões a respeito do artigo. Outra coisa: após o numeral ambos, eu uso o artigo. Após o numeral ambos, eu uso o artigo. Então, por exemplo, ambos os alunos saíram. É uma construção correta. Então, depois do ambos, eu tenho que usar o artigo. Agora, há nomes de lugares que repelem o artigo. Casos, por exemplo, de Portugal, Roma, Atenas, Paris e por aí vai. Mas há nomes... Agora, só que tem uma coisa, tem uma observação aqui. Se esses nomes de lugares vierem especificados, aí eu uso o artigo. Aí o uso do artigo é obrigatório. Então, por exemplo, visitei visitei Portugal. Aí aqui não tem artigo. Por quê? Porque eu não especifiquei. Agora, visitei o velho Portugal. Agora eu vou usar o artigo. Por quê? Porque agora eu determinei que Portugal é esse, né? Um outro exemplo. Estive em Roma. Então aqui, Roma não está determinada, então por isso que eu não uso o artigo aqui. Mas vamos determinar Roma. Vamos colocar, por exemplo, Roma dos Césares. Então ficaria assim: estive na Roma dos Césares. Por quê? Porque agora eu especifiquei. Então, quando eu especifico, eu uso o artigo. Tá? Bom, antes de pronome possessivo, é facultativo o uso do artigo, quer dizer, eu uso se quiser. Por exemplo, meu pai saiu. O meu pai saiu. Então, tanto faz eu usar o artigo aí, como não usar, que é a mesma coisa, né? Após o relativo cujo,
jamais vou usar o artigo. Após o pronome relativo cujo, jamais eu vou usar o artigo. Então, por exemplo, conheci a moça cujo o pai visitei. Cujo o pai não pode, porque depois do relativo cujo, eu não posso usar o artigo. Então, o certo seria o quê? Visitei a moça cujo pai conheço. Então, nesse caso aí, eu não vou usar o artigo, porque eu não posso usar o artigo depois do cujo. Outra coisa, o artigo antes de nome próprio, no caso de nome de pessoa, ele mostra uma intimidade. Então, quando eu uso o artigo antes de nome de pessoa, é sinal que a pessoa é da minha intimidade. Então, por exemplo, o José saiu. Então, no caso, José é meu amigo íntimo, por exemplo. Agora, eu posso falar também, José saiu. Aí, nesse caso, ele não é da minha intimidade. A omissão do artigo pode dar ao substantivo um sentido genérico. Então, por exemplo, mulher é um bicho esquisito. Então, mulher, sentido genérico aí, por quê? Porque está sem o artigo. Outra coisa, o uso do artigo indefinido antes de um numeral indica proximidade. O uso do artigo indefinido antes do numeral indica proximidade. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Maria deve ter uns 30 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem aproximadamente 30 anos. Então, esse uns aí, antes do numeral 30, indica proximidade. Outra coisa, toda cidade e toda a cidade. O uso do artigo depois do todo, toda, ele mostra totalidade. Então, o uso do artigo depois dos pronomes todo e toda, indica totalidade. Então, por exemplo, toda cidade, sem o artigo, é como se fosse assim, qualquer cidade, Agora, toda a cidade já quer dizer a totalidade da cidade, quer dizer a cidade inteira, por exemplo, toda casa me agrada. Aqui no caso, sem o artigo, qualquer casa, Agora, toda a cidade me agrada. Aí, no caso, qualquer casa. Aliás, a totalidade da casa, desculpa. Uma casa inteira, Então, por exemplo, toda a casa foi reformada. Quer dizer, a casa inteira foi reformada. Agora, quando esses pronomes todo e toda estão no plural, por exemplo, todos e todas, o que vai acontecer? Nesse caso, eu vou usar o artigo. Por exemplo, todos os alunos compareceram à festa. Agora, antes do numeral, se o numeral tiver seguido do substantivo, vai ser obrigatório o uso do artigo. Por exemplo, todos os 5 alunos saíram.
Agora, se não tiver substantivo depois do numeral, aí não vai usar o artigo. Por exemplo, todos 5 eram meus primos. Então aí 5 é um numeral que não está precedido de artigo. Então nesse caso não se usa o artigo aí. Outra coisa a respeito do artigo. Antes de pronome de tratamento, não se usa o artigo. Por exemplo, Vossa Excelência precisa descansar. Eu não posso dizer, por exemplo, a Vossa Excelência precisa descansar, porque eu vou estar cometendo um erro, né? Outra coisa a respeito do artigo. Eu uso o artigo também no caso dos superlativos relativos. Né? Nos superlativos relativos eu uso o artigo. Por exemplo, ele é o mais inteligente da turma. Nesse caso aqui é obrigatório o uso do artigo. Outra coisa também a respeito do uso do artigo ainda é que o artigo ele vai ser usado quando numa construção, por exemplo, seguinte, tomou as mais importantes decisões. Aqui está certo, pode usar o artigo aqui, né? Agora, tomou as decisões mais importantes, também tudo bem. Tomou decisões as mais importantes, também tranquilo. Agora, o que eu não posso fazer é repetir o artigo aqui, ó. Tomou as decisões as mais importantes. Então, essa construção com a repetição do artigo é uma construção errada. Tudo bem? Então tá aí. Falamos sobre alguns usos e alguns não usos, né? E quando você omite o artigo, né? Tanto o artigo definido quanto o indefinido. Falamos assim de modo geral, né? Eu acredito que tenha dado para entender bem o que foi esclarecido aí. Inscrevam-se no canal, deem o seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.